A audiência da TV Correio da Manhã dessa semana vai ser premiada com uma entrevista aqui no programa Na Mira com o Fernando Veloso, com um cara que vem destruir estereótipos. O nome dele é Beto Chaves. Tenho um prazer enorme de receber meu amigo aqui. Ele é policial civil, mas o que ele vai fazer aqui é quebrar, destruir, acabar com tudo que é estereótipo. Eu vou dar uma palhinha rápida, muito rápida para você, da história do Beto. Ele é graduado em Direito Penal, Processo Penal, pós-graduado, tem especialização de paz e policiamento internacional. Ele é Fellow Sênior da Rede Internacional de Empreendedores Social, a Choca. Falei direito? Falou, a Choca. A Choca. Ele depois vai explicar para a gente o que é isso aí. Ele é o criador, idealizador, fundador, o mantenedor, enfim, ele é o coração do programa Papo de Responsa da Polícia Civil. A gente vai conversar sobre isso aqui. Sócio fundador da Malaika Experience, já foi apresentador, ele foi o apresentador da primeira temporada do programa de polícia. Papo de polícia. Programa Papo de Polícia, que passou no Multishow. Ele é diretor e apresentador do documentário Logo Ali, África do Sul. Vai contar pra gente como é que foi esse negócio Logo Ali, África do Sul. Tem um programa Favela Academy, da fundação italiana VoiceOver, que o Beto Chaves também tem a mão dele. E acima de tudo isso, mais do que tudo isso, ele é um pai apaixonado de dois caras, o Pedro e o Bruno. Então, Beto, seja muito bem-vindo. Muito feliz de ter você aqui, né, de poder brindar aqui a nossa audiência da TVC com a tua presença. Como eu disse, você é policial civil, mas você tem uma visão macro, né, que ela é ampla, mas ela também é profunda. Você tem programas de prevenção, você se debruça sobre essas coisas, você vê a importância, você tanto valoriza a importância da força que a polícia tem que ter, do papel de protetor que o policial tem que fazer, ele tem que desempenhar, né? Em última instância, né, o uso da força é feito pela polícia e para fazer esse uso da força o policial tem que ser forte, mas ao mesmo tempo você percebe o policial como alguém que tem que acolher, alguém que tem que trabalhar de uma forma integrada com a sociedade, e você entende, né? Eu sei bem disso, na necessidade do trabalho da polícia ser legitimado pela sociedade que ela atende. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, fala um pouquinho do Beto Chaves, para quem ainda não te conhece, conta uma história rapidinha, porque o desafio desse programa aqui hoje vai ser o seguinte, vai ser eu tenho certeza que a gente vai encerrar com o Gol de Quero Mais, mas a gente vai tentar extrair o máximo de você aqui. Conta um pouquinho do Beto Chaves. Fernando, obrigado pelo convite, né? Acho que o privilégio é meu, então estou muito feliz. A gente já tentou fazer acontecer algumas vezes, né? E por problemas das nossas agendas, mais minha do que a tua, então o problema é meu, a responsabilidade é minha, não conseguimos fazer. Mas estou muito feliz da gente estar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, eu te vi, né, assim, falando um pouco sobre a trajetória, né? Porque o currículo acaba sendo a nossa trajetória, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente viveu, né? Mas eu sei que, como você, o mais importante que a gente tem são os pedaços que vieram de nós, né? Você com o Joaquim, eu com o Bruno e o Pedro, né? Assim, então, eu brinco sempre quando, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa com a iniciativa privada, alguma coisa nesse sentido, eu brinco que, ou na academia mesmo, né? Quando você está na universidade, tem um protocolo, né? De um currículo, de um mini currículo, né? Eu falo sempre que deviam ter inventado o currículo de gente. Tem pessoas que têm currículos extraordinários e são pessoas bem mais ou menos. Uhum. E tem pessoas que têm um currículo, às vezes, não tão considerado academicamente, mas são pessoas extraordinárias, né? Tá vendo? Então, eu acho que o meu papel hoje aqui é tentar ser essa pessoa. É isso aí. Muito mais do que o meu currículo. E eu não falei no teu currículo, não. Eu não falei, mas ele é conquistador de almas. Eu sempre disse isso, o Beto é um conquistador de almas. Mas é a sua generosidade que avança. Não é não. É isso. E na polícia, né? Você acha que a polícia, a gente tem a tendência, como ser humano, a colocar tudo dentro de caixas, né? Acho que a gente precisa disso em algum momento para gerar entendimento. Então, o policial, o professor, o advogado, o político, né? As pessoas têm, acho que até por defesa, a necessidade de colocar as pessoas dentro de caixas. E eu acho que homens como a gente, né? E muitas outras pessoas, né? Homens e mulheres, a gente não cabe nessas caixas. Parece clichê dizer isso, parece até óbvio, mas a gente vive um momento em que a gente precisa repetir as obviedades. Então, ser policial é apenas uma parte de mim. Então, eu sou filho de alguém, eu sou pai
2 meninos, né? Um homem e um menino. Bom, eu trabalho com arte, com cultura, né? Com cinema, que eu acho que é isso que faz que me faz, em especial, sobreviver. Né? Hoje eu tenho o privilégio de conseguir ajudar, né? Como diretor de uma fundação italiana que trabalha com meio ambiente, direitos humanos, né? Antirracista. Então, É o Favela Academy. É a Voice Over e Sim. O projeto que a gente desenvolve aqui no Brasil, recém-lançado, é o Favela Academy, que dá, acho que dá para nós, da fundação, né, a oportunidade de trabalhar com jovens no que diz respeito à escrita, em especial a escrita de roteiros. Né? Então, se a gente puder ajudar, acho que mais do que ajudar, eu acho que a gente está aqui para ser ajudado, mas se a gente puder oportunizar, né, esses jovens a pensarem de uma forma mais técnica sobre como se escrevem boas histórias, as suas e a de outras pessoas, talvez a gente tenha, na própria economia criativa, oportunidade de termos mais diversidade, Sim. com histórias melhores sendo contadas, entendeu? Explica um pouquinho para a gente. É um programa voltado para jovens. Sim, né? Nossa Juventude. Para jovens de comunidades carentes. A gente está olhando para esse público. Aí você... a ideia é desenvolver, tirar deles, né, alguma coisa que eles já têm, na habilidade para escrever essas histórias e aí eles entrarem nesse universo. Porque quando a gente vê vamos imaginar aqui um filme muito conhecido ligado à área policial, Tropa de Elite. Uhum. A gente teve um grande roteirista escrevendo aquilo ali. Uhum. A gente teve, antes disso, um livro sendo lançado para que esse filme fosse inspirado. Uhum. Então, infelizmente, a gente vive num país que não lê. Uhum. Um país que não lê, ele pouco escreve, e um país que pouco escreve, pouco lê. Sim. É um ciclo absolutamente vicioso nesse sentido. Se a gente consegue ler mais, a gente vai escrever mais. Escrevendo mais, a gente vai poder contar as nossas próprias histórias. Então, tem histórias, por exemplo, que vêm de ambientes muito vulneráveis que poderiam ser contados pelas próprias pessoas. Quando o Papo de Polícia nasce, a primeira temporada, que foi a temporada que eu fiz parte, a ideia inicial, e poucas vezes eu falei sobre isso, era fazer uma espécie de reality show. Sim. Então vamos fazer um reality show. E ficou muito com essa cara. Ficou com essa cara de reality, mas ele não era bem o reality que a gente encaixotou como Big Brother, Sim. A Fazenda, A Ilha, sei lá, esses realities que tem por aí hoje em dia. Inclusive, eu tinha muito preconceito com a ideia de reality show naquele momento. A gente participa das operações em 2010 no Complexo do Alemão. Sim. Termina as operações, pelo menos as operações principais, né, que deu início ao processo de pacificação daquela região. E o pessoal do Afro-Reg à época, com quem a gente tinha parceria à época, junto com o Multishow, eles tiveram a ideia de fazer um reality show, eu e mais 3 pessoas. Essa era a ideia original. Eu não topei de início, eu não me via participando de um programa que tivesse essa conotação, mas era o meu preconceito falando. Uhum. Faltava maturidade da minha parte de entender que também você pode extrair coisas boas, não só o entretenimento, que é uma coisa boa, mas outras coisas de reality show. Sim. Você pode. De valor para a própria sociedade. Claro. Hoje em dia, inclusive, se discute muito, né, determinadas questões sociais em reality shows como o próprio Big Brother. Então, minha visão mudou bastante. Mas naquele momento era uma visão que eu tinha muito fechada. Só para lembrar, quem não está lembrando, né, o cenário onde isso aconteceria era dentro do próprio Alemão. Não é isso? Foi, na verdade. Foi, você ficou... Gravamos. Morei uma semana Você lá. morou uma semana lá dentro, depois de um processo tenso, né, onde houve operações e tal, e você, como policial... Você conta um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho, porque eu sei que sempre vai ter gente com querendo saber, mas como assim? Esse cara é policial, ele trocou tiro e depois ele ficou uma semana. O que era? Gente infiltrado? O que era? Explica um pouco para as pessoas. Vamos explicar. Assim, o Rio de Janeiro vivia um cenário difícil, né, Nando? Você lembra disso? Sim. Você lembra perfeitamente disso, Sim, não só como muito. delegado de polícia, mas você foi suboperacional, foi chefe de polícia, então você teve isso nas suas mãos, né? Eu estava numa outra base, né? Ali na base mesmo da nossa pirâmide. Você estava na gestão e eu estava mais embaixo. Operações policiais, 30 dias antes daquelas operações, talvez as pessoas não lembrem, porque a memória da gente é bem curta mesmo. Não é só memória curta, porque as coisas vinham acontecendo no Rio. Não tem uma semana em que a gente assim, tem algum caso de muita repercussão gravíssimo. Que impacta. Não tem. O Rio vai superando o outro. vai superando o outro. A gente cada hora tem. É verdade. Também tem isso. A verdade é que o Rio tinha pegado fogo. Assim, 30 dias antes, os bandidos, especialmente do Complexo da Penha, que o Complexo do Alemão ficou estereotipado, né, a partir do assassinato do Tim Lopes, do jornalista Tim Lopes. Sim. Muito embora o Tim Lopes não tivesse sido assassinado, não foi assassinado dentro do Complexo do Alemão, da região geográfica do maciço da Serra da Misericórdia, ali onde é o Complexo do Alemão. Ele foi assassinado no Complexo da Penha.
Né? Mas ficou. A grande mídia, né, rotulou. Ficou. Colou no alemão. Mas não foi no alemão, né? A gente que está ali nos meandros das investigações, a gente sabe que ele não foi assassinado ali. Bom, de qualquer forma, pegou fogo durante 30 dias, pegou fogo literalmente, porque os bandidos davam as ordens para atacar fogo nos ônibus, para atacar fogo em motos e carros, e aí houve a necessidade de antecipar o processo de pacificação daquela região, porque até as informações que eu recebia à época, né, e depois foram corroboradas, a gente sabe que o alemão não ia ser pacificado exatamente naquele momento, em 2010. Existia um planejamento, mas como os bandidos foram tão ousados, né, o Estado com E maiúsculo, precisou dar uma resposta. Então, nós fomos todos, né, mais de 2.000 homens e mulheres das forças de segurança, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar, a Rodoviária, as Forças Armadas, em especial a Marinha, naquela época, com seus blindados, precisaram intervir. Eu estava lá, né, assim, naquele momento, e eu me lembro de operar 7 dias dentro do ambiente, não necessariamente no Complexo da Penha do Alemão, mas nas favelas do entorno, né, Jacarezinho. Atividade essencialmente operacional de polícia. Passei 10 anos nisso, estou com 20 anos de carreira hoje, passei 10 anos no front, literalmente, eu particularmente, né, com cicatrizes, né, que são físicas e cicatrizes emocionais, né, que a gente carrega, né? Sim. Acho que parte disso é o que a gente vai conversar também. Que muitos policiais também, a gente vai querer. Muitos policiais trazem isso. E aí vem a grande superação do Beto Chaves, que apesar disso, apesar de ter essas cicatrizes, como muitos de nós policiais temos, mas a gente não resiste a não se deixar prisioneiro de uma visão única. Isso não é um policial mais fraco, né? A gente não está falando de um policial menos combatente, é só um policial que mantém uma visão mais ampla. Então você tem essa história, você estava falando, eu te interrompi aqui. Não, imagina. Você estava falando da tua... Você vai me levando para outro lugar. Eu tô assim, você estava falando da experiência do período que antecedeu, né, aquele movimento que aconteceu no Complexo do Alemão por conta das ações... Do Papo de Polícia. Do Papo de Polícia. E aí você... Eu participo das operações, de alguma forma. A gente já tinha uma proximidade com a AfroReg, que já tinha uma proximidade com o Multishow. E o Júnior, de alguma forma, ele sonha em fazer um reality e tal. E ele me imaginou naquilo ali. Mas a ideia, ainda incipiente, era a partir das operações, depois de tudo que a gente tinha feito ali, e não foi fácil operar naquele terreno, né, fazer o que a gente precisava fazer. Você sai machucado, a verdade é essa, né? Você não sai incólume. Um médico, os corpos de saúde hoje que estão nos nossos hospitais públicos, Brasil afora, eles não saem incólume depois de um plantão. Sim. Então, um médico fazer a escolha de Sofia entre quem ele vai atender e quem ele vai deixar a sua própria sorte, ele não tem como ir para casa e ser o mesmo. Você visita o museu... Ele não encerra o expediente, terminou ali... Você desliga o botão. Você não visita o Museu do Holocausto no Yad Vashem, lá em Israel, em Jerusalém, e você sai igual. Então, tem coisas que te modificam. Uma operação policial, aliás, um dia dentro de uma viatura, nós não somos policiais militares, mas eu tenho certeza, um dia dentro de uma viatura da Polícia Militar te modifica. Sim. Como pessoa, como ser humano. A própria ambiência, a atenção. Aquilo é muito difícil. Não precisa nem ter uma ação efetiva. Não precisa, você só precisa estar ali, com aquele fardamento, no caso da Polícia Militar. É muito difícil você estar num plantão de uma delegacia policial, você se modifica. Sim. E é muito difícil hoje você estar dentro de uma sala de aula em determinados ambientes, então você sai modificado como professor. A pergunta que a gente precisa fazer nesse sentido, né, e aí abrindo um parênteses aqui do Papo de Polícia, é quem cuida do cuidador, né? Quem cuida dos policiais, bombeiros, militares que estão adoecendo dentro das nossas viaturas, quem cuida dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão adoecendo nos nossos hospitais, quem cuida dos professores que estão adoecendo nas nossas salas de aula. A gente tem que fazer essa pergunta. E se a gente está adoecido, nós que a sociedade considera como cuidadores, se a gente está adoecido, nós estamos, em boa medida, como é que a gente vai cuidar bem de quem a gente nasceu para cuidar, de quem a gente fez concurso para cuidar? Como é que a gente vai fazer jus à utopia de transformar a nossa sociedade num lugar melhor? Porque eu tenho certeza que homens e mulheres que fazem concurso público, seja para a área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, ou fazem porque são utópicos, porque são sonhadores. Tem um sonho, levam um sonho. E não é pela grana. Sim. Você pode perguntar para qualquer professor, fez concurso para professor do Estado, porque você vai ganhar bem. Não, não é isso. Policial não é isso. Médico não é isso. É porque a gente sonha. E a gente sonha efetivamente, assim, lá no fundo, em cuidar. Essa que é a verdade. Então eu não esqueci o meu papel.
Quando eu entro você na estava polícia... impregnado daquela, né, do que ele traz para você no minuto a minuto. Eu né? acho que nós estamos, né, Nando? Porque eu te conheço, assim, sabe? Sim. Eu acho que nós estamos, não só eu e você, mas inúmeros homens e mulheres que a gente aqui tem a possibilidade de representar de alguma forma, trazer um pouco dessa voz, assim. Sim. Então, quando me é oferecido fazer um reality show, eu não enxerguei a possibilidade de, com nenhuma competência que eu tinha ou habilidade, de fazer algum bem participando daquilo. Tinha muito do meu preconceito, mas tinha também a minha visão de falar, mas não faz sentido me pegar acordando, dormindo. Mas aí me vem um estalo, né? Me vem um estalo de propor a produção, é uma outra possibilidade, de não fazermos uma coisa de reality show e fazermos um programa de entrevistas. Que na minha cabeça, a minha proposta era essa, dava conta de a gente poder dar voz a quem não tinha tido voz. Quando eu, independente de quaisquer críticas ou elogios que a gente possa fazer à mídia, à grande imprensa, eu não vi retratado a história dos verdadeiros heróis. Eu vi retratado e a preocupação com quantas armas foram apreendidas, Sim. como esses bandidos escaparam, quantos morreram, quantos foram presos, quantos tiros foram disparados. Essa preocupação eu via claramente, ao vivo inclusive. A gente estava no Alemão e a transmissão era ao vivo. Eu vi isso. Mas eu não ouvi a história das pessoas, dos verdadeiros heróis, assim. Pela primeira vez eu vi a sociedade do lado das instituições policiais, abraçando a polícia naquela operação. Sim. Eu sentia o apoio social. Sim. Parecia que a gente estava fazendo alguma coisa que de fato tinha significado. Na verdade, a gente faz o que tem significado todos os dias. Sim. Mas a gente apanha tanto. Sim. Né? É tão... A gente tem... Eu falo nós genericamente. Por vezes a gente é colocado num lugar de tão baixa autoestima que a gente fica acreditando que de fato a gente não faz um bom trabalho. A gente acaba acreditando. E a gente faz, pô. Para te deixar respirar, Beto, o policial, eu costumo dizer o seguinte, a gente sai, né, vai trabalhar, vai para uma agenda de lazer, a gente está com amigos e tal, e a gente liga o rádio, ou alguém traz um assunto de uma notícia que saiu, ou na televisão, e aí traz a má conduta ali de algum policial. E aquilo afeta a gente. Você é policial civil, mas foi uma má conduta de um policial militar, mas ele é policial. Foi alguma coisa feita, né, por um policial militar e aí tem um policial federal, enfim. Somos todos policiais, isso acaba afetando a gente e para aquele grupo ali a gente representa um pouco aquilo ali, né, aquele erro. E a gente está sempre sendo lembrado pelo erro, o tempo todo sendo lembrado pelo erro. Por isso que eu acho tão bacana você ter vindo aqui, que a gente vai falar dos acertos também. Então eu estou assim, fazendo uma imagem, assim, é como se a gente colocasse o Beto Chaves com a sua capacidade operacional dentro do Complexo do Alemão, ele foi lá cumprir a sua missão, né, parte, né, o que é a sua missão também, ele entrou com um fuzil. Sim. E algum tempo depois, ele entrou com um microfone para ouvir as histórias né, das pessoas. E é curioso, Nando, você falar sobre isso, porque me perguntaram, você vai levar segurança, Beto, precisa de segurança, o que e tal? Eu falei, não. Minhas armas são outras. E aí virou o jargão, né, do programa, né? Esse papo de polícia, minhas armas são outras. Minhas armas são outras. É assim, porque eu não me via nem colocando seguranças, né? Assim, porque a gente podia ter o apoio da nossa core, se fosse solicitado, né? Ou de outros grupos e tal, mas não fazia sentido para mim. Não só pelo trabalho que nós tínhamos desenvolvido no terreno mesmo. E você chegou a ter algum problema efetivo? Não. Fluiu. Na verdade, a gente sabia como o programa ia começar e a gente não tinha a mínima ideia como ele ia terminar. Porque o programa ele foi constituído com o meu pedido da gente poder dar voz a essas pessoas. Então eu chego lá num domingo para morar lá, morei uma semana no Alemão, depois da pacificação. E a partir disso eu sabia assim, vou conversar com alguém, que alguém tinha levantado, uma coisa de pré-produção, né? Vou conversar com a dona Maria. Tá bom, então vamos começar com ela. E depois eu ia andando pelo Alemão e tentando entender... Esbarrando ali na vida das pessoas. E foi ali. O que aconteceu literalmente. O que a gente botou no ar foi um resumo, né? Porque a gente gravou muitas horas, do que aconteceu dia após dia. Então o que aconteceu no domingo, quando você for procurar no YouTube, está disponível no YouTube. É isso que eu ia te perguntar. Se as pessoas que estão assistindo a gente que estejam curiosas e queiram ver... Papo de Polícia, primeira temporada. Papo de Polícia, primeira temporada. Eu vou colocar de qualquer maneira na descrição para ficar mais fácil. Beto, só um pouquinho, que a gente vai no comercial, é rapidinho. Você não sai daí, não. É um minutinho, a gente vai e volta já já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina.
Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Continuamos aqui no Na Mira com o Fernando Veloso. Hoje o entrevistado é o Beto Chaves. Mas olha só, eu quero falar de outros assuntos. Vamos embora. Tem muita coisa. Vamos pular para outro papo. Vamos embora. O Beto Chaves é o homem do papo, né? Ele vai conquistando almas através do papo. Então a gente falou do papo de polícia, vamos falar do papo de responsa. Vamos embora. Que é um programa que tem a Polícia Civil, né? Isso já foi exportado para outros estados, vários outros estados, né? Uma metodologia, uma dinâmica que foi desenvolvida aqui no Rio, que tem os seus dados, tem o seu potencial, né? Tem um retorno importantíssimo. Explica um pouco o que é o papo de responsa, Beto. Eu costumo dizer o seguinte, assim, o papo de responsa hoje, né, assim, depois de quase 20 anos de existência, ele é um programa que está dentro do organograma da nossa instituição, né, da Polícia Civil, da Secretaria de Polícia Civil do nosso estado, ligado à área de prevenção à criminalidade, que é um termo bem, né, profundo, mas o que mais me agrada é ele estar na área de responsabilidade social, né? Então é o programa que hoje representa a nossa instituição no que diz respeito às questões sociais. Eu estou falando desde o tema das drogas, muito menos pelo que a DRE vem fazendo, então muito mais pelo que a prevenção pode fazer, né? E com todo respeito à nossa DRE, né? Lugar que eu tenho muitos amigos, que eu trabalhei inclusive, que é a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Hoje a gente está trabalhando com a temática não só das drogas, mas dos crimes da internet, dos direitos humanos, da cultura de paz, do bullying, do cyberbullying, da violência contra a mulher, né? Questões muito profundas, né? Também a gente toca, acho que inclusive por conta do meu bem-querer, né? Relacionado ao tema do racismo ou antirracismo, né? Né? Sou um antirracista. Então o papo ele é hoje muito menos um programa de aproximação da polícia com a sociedade ou da sociedade com a polícia, muito mais um programa de aproximação das pessoas com as pessoas. Feito por policiais. Feito por policiais civis, policiais civis, nesses 3 estados. Então a gente exportou de fato para o Rio Grande do Sul, para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, para a Polícia Civil do Espírito Santo, em forma de termo de cooperação técnica, né? Na tua gestão, inclusive, a gente foi para o Rio Grande do Sul. E ele é um programa que a gente escolheu falar com as nossas juventudes, porque a partir disso a gente, quando olha o mapa da violência no nosso país, então ele é um programa que tem bases acadêmicas, pedagógicas, né? A gente percebe que quem está matando e quem está morrendo, em sua grande maioria, são jovens que estão ali naquela faixa etária entre 14 e 15 anos até 29 anos, mais ou menos, que é quando as Nações Unidas determina que são jovens, né? Então a gente vê esse recorte de faixa etária. Quando a gente vai para o enfrentamento policial, quando a gente vai para os nossos registros de ocorrência, né, de crimes mais graves a crimes menos graves, a gente percebe também uma quantidade significativa de jovens nesse cometimento. Então, para nós fez muito sentido, obviamente, a gente está em ligação com esse público-alvo, né? E o lugar dessa ligação foi nas escolas? O lugar dessa ligação foi dentro das escolas, mas não só, né? Se a gente fala em conselhos comunitários de segurança, fala em universidades, né? Onde quer que se reúnam grupos de pessoas, né? A gente é capaz de estar junto, né? Eu digo isso porque a gente às vezes fala assim, não, então os jovens de escola pública. É um ledo engano você achar que jovens de escolas particulares, até de altos padrões, também não precisam de um papo de responsa. É interessante essa sua colocação. Vou fazer pegar esse ganchinho teu aí pelo seguinte, porque eu sei que o papo de responsa, os policiais fazem aquela interação lá, tanto em escolas públicas como em escolas privadas, e às vezes nas escolas privadas você tem outros problemas que são gravíssimos e incomodam muito a própria administração daquela escola, os pais daqueles alunos. Não necessariamente são problemas, eu sei que tem algumas que têm problemas com furtos, outros problemas com violência, alguns com uso de droga e tantos outros que você disse agora que o papo foi ampliado. Como é que o policial civil
que é um policial que, na descrição das pessoas, se a gente fechar os olhos, imagina um policial, a gente vai começar a imaginar um cara, né, forte, viril, né, com um fardamento, uma arma, né? Como é que esse cara que tem que estar preparado para isso, ele não deixa de ser jamais essa pessoa de força, né? Ele consegue frequentar esses ambientes, né, fazendo um trabalho de prevenção, né? E aí ele está dizendo para a sociedade o seguinte: olha, o meu trabalho é muito mais do que capturar criminosos, o meu trabalho é muito mais do que neutralizar uma força inimiga que pode estar ameaçando a você, ao seu colateral, ao seu irmão aí, e a mim também. Como é que o policial civil consegue fazer isso? Né? E nesses diferentes mundos, ele vai lá na escola pública, dentro de uma comunidade, né, e que tem um problema sério de uso de droga, de violência, de aluno que entra armado na escola. Ele sai dali, ele vai numa outra escola, que é uma escola privada, né, de alto nível, né, e que tem problemas também de consumo, de uso de droga, né, mas tem outros problemas ali, né, que incomodam aquela direção, até por isso que eles chamam o papo de responsa para ir para lá. Explica um pouco como é que funciona isso, Beto. Assim, parece... Acho que você falou em vários assuntos, né, relacionados ao mundo da educação, né, assim, que é um mundo que particularmente, assim, eu sou apaixonado. Acho que primeiro é o seguinte, Nando, é voltar a dar valor ao que a gente tem de, talvez, de uma das poucas coisas que sejam mais ancestrais do que a própria fala, né? Assim, a gente escolheu essa ancestralidade, a gente escolheu a possibilidade que a gente tem de conversar. Né? Então, essa foi a ferramenta que a gente escolheu. Por isso é papo. Por isso é papo, e ele é um papo horizontal, não é vertical, não é senhores, bom dia. Não façam isso. Não façam isso, droga é isso ou aquilo e tal. Ele é um papo, ele é horizontal. E as pessoas têm uma dificuldade, eu acho que uma grande maioria, ou por insegurança, ou por falta de entendimento, do que significa autoridade, assim, sabe? Para algumas pessoas, a autoridade está diretamente ligada ao poder que essa pessoa tem. E não necessariamente, aliás, eu acho que nem tem nada a ver. Você pode ter muita autoridade e não ter poder nenhum, assim. Tem pessoas que são essa luz, né? E nós, policiais, eu acho que da nossa própria função, nós já temos autoridade. Eu não preciso da arma para dizer que eu sou uma autoridade. Eu não preciso do meu distintivo, né? Ele é só um símbolo, grande símbolo, um símbolo importantíssimo, que me distingue dos demais. Sim. Daí o nome distintivo. Né? A função pública que nós assumimos é uma função que nos distingue. Sim. E eu sou capaz de considerar isso especialmente nas minhas responsabilidades. Né? Nas benesses que isso traz, eu pouco me dou ao luxo de perceber, porque eu estou tão ligado nos nossos deveres que é mais difícil. Mas as suas armas são outras também. Mas aí assim, a gente usa outros caminhos para poder alcançar esse objetivo. Só que a gente parte de um ponto de vista que é muito difícil. Nós vamos uniformizados, a Polícia Civil normalmente não usa uniforme, a não ser nas operações policiais, por uma questão de proteção, de identificação, de salvaguarda. A natureza do trabalho também. É natural que a gente faça isso, né? Que a gente esteja preparado nesse sentido, com o uniforme apropriado para uma operação policial, mas normalmente a gente não usa, né? Nosso trabalho é investigativo, né? Então não é da natureza da nossa atividade, a não ser nas operações policiais, o uniforme. Mas nós criamos um uniforme muito específico para o papo, porque o uniforme ele tem um simbolismo. Ele traz um valor de marca que a gente precisa valorizar. A Secretaria de Polícia Civil, eu sei que você conhece isso muito bem, né? Eu estou falando talvez usando até suas próprias palavras, né? Ela tem um valor de marca que você ajudou a cuidar como gestor de primeira grandeza ali. E a gente valoriza isso, né? Nós não somos uma marca em si, nós somos uma marca dentro de uma marca muito maior. O Papo de Responsa é uma marca dentro da marca da Secretaria de Polícia Civil. Então a gente carrega esse estereótipo. Qual é o estereótipo que está no imaginário popular das instituições policiais? Normalmente ele está ligado à corrupção, no imaginário popular, ele está ligado à arbitrariedade e ele está ligado a uma falta de educação. Então as pessoas acreditam que o policial não tem uma concordância nominal verbal, não é capaz disso, que ele não faz contas mínimas básicas, né? Ou que ele não é capaz de dar bom dia ou boa tarde, mas não está certo imaginar isso. Talvez em algum outro momento, talvez em alguma relação excepcional. Mas hoje em dia isso está muito mais para exceção do que para a regra. Todos os três: corrupção, arbitrariedade ou uma dificuldade cognitiva e intelectual. Está muito mais para exceção do que para a regra. Talvez um dia fosse o contrário, mas hoje não. Eu digo talvez um dia, talvez mesmo, né? Eu nem me dou conta. Bem longe. Bem longe. Né? Para não... Até porque os quadros da polícia, eles vêm sendo oxigenados, né? A gente há bastante tempo. Eu vou fazer uma fala minha aqui. Quando a gente vai fazer... eu, enquanto chefe de polícia, que ia fazer
fala, uma palestra para as turmas que estavam se formando, né? E eu tive a oportunidade de ter muita gente se formando na época, que tinha aquela audiência toda lá na academia de polícia. Você olhava para aquele pessoal e você dizia assim, olha, se fechar os olhos aqui, né, ou se tirar as marcas que tem aqui, os símbolos que tem aqui, e perguntar às pessoas, o que você acha que é esse ambiente aqui? É uma multinacional, Sim, qualquer coisa, menos um ambiente policial, até pelas caras das pessoas que estão ali. Sim. Então, aqueles estereótipos, a gente começou o programa falando de estereótipos, estavam começando a ser destruídos com essas pessoas novas que vêm entrando. E já de algum tempo. Daí a importância desses concursos, daí a importância da gente, né, trazer o momento em que nós, como sociedade, estamos vivendo. Hoje a gente tem o Joaquim, o Bruno, o Pedro, eles estão trazendo uma geração diferente. Quando eles tiverem, né, 20, 25, 30 anos, eles vão estar trazendo isso para o poder. Sim. E essas pessoas têm que passar. A gente espera que eles tomem essa decisão, né? Que eles sejam tomadores de decisão, isso, né? Ocupando esse espaço de poder, né, Nando? É assim, só que a gente parte desse estereótipo do que as pessoas imaginam. Sim. Então, o lugar com aquele uniforme, com aquele distintivo, com a viatura caracterizada parada na porta de uma determinada escola, a primeira coisa que se imagina é o que foi que aconteceu. Né? Então tem um pai que chegou para buscar uma criança, caramba, o que houve? A polícia está na escola. Os próprios alunos falam, vieram prender quem? Fazer isso. Então, você tem narrativas de como escolas estão próximas, muito próximas ou dentro de comunidades em que houve problema. Uma receptividade bastante complicada, até porque, por vezes, nós chegamos, né, em determinados lugares com a força que por vezes é necessária. Então, nem todo mundo se agrada disso. Né? As pessoas, eu digo sempre que as instituições policiais, elas não precisam de reconhecimento. As pessoas precisam entender o que a gente faz e a gente precisa comunicar isso muito bem. Né? Então, entendimento é melhor do que reconhecimento. Reconhecimento a gente tem, né? Se a gente for falar de todos os casos aqui que a gente resolveu, de sequestros a latrocínios, passando por homicídios que foram elucidados, as famílias nos agradeceram de alguma forma. A gente recebeu esse reconhecimento por aquilo que a gente fez. Eu não tenho necessidade, na minha autoestima razoável, de tapinha nas costas. Mas eu preciso que você compreenda. Nós trabalhamos em cima das incivilidades das pessoas. Nós somos as instituições policiais, né, que dizem não. A gente vai te dizer, não, olha, você jogou o lixo na rua, vai ter um guarda municipal que talvez te diga, olha, essa é uma postura pública errada, preciso te dar uma multa por conta disso. O policial militar, em alguma medida, né, ou no trânsito, ou numa blitz policial, ele vai dizer, você não pode isso. Nós vamos dizer, você cometeu um homicídio, então você vai preso. 6 a 20 num homicídio simples. Sim. Nós somos essas pessoas que... Eu estou satisfeito como sociedade de ter alguém me dizendo não. A sociedade ainda não amadureceu o suficiente, é o que me parece, para usar palavras bem polidas nesse sentido, porque o que parece é que elas querem uma polícia para si, ora muito dura com o outro, e uma polícia para si, quando eu faço besteira, muito legal, muito bacana, que me libere, a um telefonema. Uma polícia sem identidade não é uma polícia que sobrevive. Nós somos uma instituição de Estado. Eu não posso, ora, ser um poodle, com uma coleira aqui, bem manso, e eu não posso, ora, ser um pitbull nas mesmas circunstâncias. Nas mesmas circunstâncias, ou eu preciso ser um, ou eu preciso ser outro. De acordo com a conveniência do momento ou de quem está acima, né? Numa gestão ou alguma coisa assim, né? Então eu tenho que ter uma identidade de Estado com E maiúsculo. Qual é a identidade das polícias no Brasil? Essa identidade é importante que ela exista, até para que eu, como cidadão, compreenda qual é o meu papel. Caramba, o policial falou, para. Eu paro. Quando você olha polícias nos Estados Unidos ou na Europa... Eu ia dizer, é o contrato social. É um contrato. O contrato social com as regras estão muito bem definidas. Só que aqui eu não sei o que vai acontecer. Porque talvez se eu der uma ideia, né, funciona. Se eu receber um telefone... Né, você sabe com quem está falando. Eu posso discutir a constitucionalidade da ordem que você está dando numa rua escura, no subúrbio do Rio. Se for de madrugada é uma coisa, se for de dia é outra, se eu estiver na zona sul é uma coisa. Se for Copacabana, se for na Baixada... Se esse contrato não estiver bem estabelecido, e se eu for policial e não tiver essa identidade muito clara dentro de mim, eu não sei, o que eu costumo dizer às vezes com a escola é o seguinte, brincando, né? Eu fui estudar educação, que eu acredito que esse é o nosso caminho. Você fala assim, pô, escola não deveria ser para todo mundo. Uma provocação, tá, Nando? Escola não deveria ser para todo mundo. Deveria ser para quem quer. Porque aí quem não quer não atrapalharia quem quer. Muitas pessoas vão compreender o que eu estou dizendo. Tem gente dentro da escola hoje, aluno, que não sabe o que está fazendo dentro da escola. Está atrapalhando quem sabe o que está fazendo. Professores vão me compreender bem. Alunos empenhados que são atrapalhados por alunos que não sabem o que estão fazendo dentro da escola vão me compreender bem.
É óbvio que eu quero escola para todo mundo. Mas eu sei que se um aluno não sabe para que a escola serve, em última análise, ele não sabe para que ele serve dentro da escola. Quando um policial não sabe para que a polícia serve, em última análise, ele não sabe para que ele serve dentro da polícia. Eu preciso saber. Uma polícia para quê? Servir e proteger. Eu preciso me perguntar, servir e proteger a quem? Eu, como policial, preciso me perguntar, servir e proteger a quem? É a garantia da lei e da ordem. Bonito. Mas o que é a ordem mesmo? Porque eu sei que a ordem para o homem preto é diferente da ordem para o homem branco. Eu preciso saber, nós vivemos numa sociedade de desigualdades, eu preciso compreender. Não é um discurso ideológico, não é nada disso, não. É o que está posto. Não, está posto. É só você tirar algum óculos dos seus privilégios ou não e reconhecer isso. Por favor, faça isso. Olha o seu, não olha para trás, não, olha para o lado. Você já vai entender isso. Bom, e a sociedade, a ordem é igual para a mulher e para o homem? Não é. Dizem por aí que as mulheres ganham de 30% a 40% menos ocupando os mesmos cargos. Então não é igual. Então a gente precisa reconhecer isso. Caramba, e para quem mora no interior é igualzinho para a capital? Não, não é igual. Para quem é rico e para quem é pobre é igual? A ordem não é igual. Então eu, como policial, preciso compreender que garantia da lei e da ordem depende. Que a ordem de um é uma, a ordem de outro é outra. Então lá em Belford Roxo a ordem é uma. Eu preciso compreender esse estado de coisas. Com a identidade que eu tenho, com a capacidade intelectual que eu tenho e com a tomada de decisão em fração de segundos que eu sou obrigado a ter. Olha que difícil. Esse é o desafio do policial. Agora, Beto, vamos fazer uma... como você disse, nós deveríamos tratar isso de uma forma horizontal e não verticalizada. A gente falou, você passou aqui pelo modelo que é o modelo americano e a gente vê esse modelo sendo trazido para a discussão a todo momento. Só que a gente sabe, o contrato social lá é muito bem definido. Bem claro. A gente tem o uso progressivo da força. São modelos de dinâmica de atuação policial que já são muito bem conhecidos aqui. Né? As bases das nossas polícias conhecem isso. Agora a questão é, o uso progressivo da força ele vai aumentando na medida em que a resistência aumenta. Então, um comando verbal que não é obedecido, ele pode ter um movimento físico. Um movimento físico que não neutraliza aquela resistência, ele pode se seguir a uma força maior que pode chegar a ser até o uso letal da força. O policial que vive nessa confusão, ele tem uma tarefa muito mais difícil. Então, para o policial, seria muito melhor que a ordem fosse a mesma. Não é? Não é. Seria muito melhor. Então, a gente tem que admitir que para o policial que quer desenvolver o trabalho dele, aquele, e a gente sabe que quando você entra na polícia, você pode não ter tido carrinho de polícia, você pode não ter sonhado em ser policial, você pode não ter parentes policiais, mas quando você entra, né, você percebe que ali você pode fazer alguma coisa diferente pela sociedade. Sim, com certeza. Você percebe que o teu trabalho faz a diferença, seja onde você estiver. Um perito num posto de polícia técnica no interior, um policial militar numa rua qualquer onde ele está lá, um investigador, enfim, qualquer um. Dentro da escala de espaço de decisão que ele tenha, ele pode fazer a diferença. Agora, se ele vai fazer essa diferença, né, colocando na balança, essa minha ação aqui eu não posso tomar, eu não posso avançar numa investigação dessa prefeitura aqui porque ela não vai prosperar. Mas eu queria muito fazer isso porque eu estou vendo, pelos elementos que eu já tenho, que tem muito dinheiro que está sendo desviado e ele poderia beneficiar pessoas que de fato precisam disso. Então, talvez a gente precise dizer para a sociedade, Beto, ou talvez esses programas já digam um pouco isso, né? Vamos tentar viabilizar o trabalho desse policial que a gente critica tanto. Como é que a gente faz isso como sociedade? A gente cobra um tiro certeiro, a gente cobra uma decisão acertada, mas esse cara, dependendo do lugar, da hora e do tempo em que ele esteja, essa decisão vai ser completamente diferente. Então, como é que a gente consegue exigir isso do policial? É muito complexo, né, Nanda? Assim, a gente tem hoje pessoas discutindo segurança pública como se ela fosse só polícia para início de conversa, né? Isso aí é uma... assim, aí você vê as discussões, todas elas pairando em cima das instituições de segurança pública, desde da Guarda Municipal, passando pela Polícia Penal, né, que você dirigiu, passando pela Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária, enfim, as instituições policiais. É um erro, né, assim, Nanda? Assim, se você tem uma sociedade verdadeiramente saudável, você nem discute polícia, a verdade é essa. Claro, é isso aí. Se você tem uma sociedade... A nossa sociedade está tão adoecida que a gente só discute polícia e durante um bom tempo, não vou nem dizer que isso está acontecendo agora, que deu uma diminuída, mas até bem pouco tempo atrás, na nossa memória política e policial, quem regia
os noticiários eram as operações policiais, por exemplo, ligadas à Lava Jato, ou coisas. Então, a gente vai muito mal como sociedade. Então, assim, as pessoas precisam compreender que segurança pública, no todo, bom, se uma rua está mal iluminada, bom, a gente tem um problema de segurança pública. Aí vem um contra-argumento, e aí eu me permito desagradar a todos, né? Porque vem um contra-argumento e diz, é só iluminar a rua que o problema acaba. Não é só iluminar a rua, é claro que não acaba. Então, a responsabilidade pela segurança, ela é muito maior do que só da polícia. Sim. Então, o iluminar na rua tem a ver, sim. É claro que isso aí está longe de ser a única solução. Mas a gente aqui, né, a Polícia do Rio, ela tem quase 1 milhão de registros de ocorrência a cada ano. Não tem polícia no mundo que dê conta disso. O papel da Polícia Civil é investigar. Ela não vai ter nunca. Ela precisaria ter 200 mil policiais para investigar 1 milhão de casos a cada ano. Quando a gente tem o Réveillon, começa de novo mais 1 milhão de ocorrências. Não é impossível a gente dar conta disso. A loucura que está nisso, Nando, eu acho que e aí aprofundando, né, o que a gente está falando aqui, eu já digo isso há muitos anos, né? Infelizmente a gente precisa, às vezes, repetir coisas que a gente já falava há muitos anos, sinal que a gente não está fazendo bem o nosso trabalho, né? Eu digo genericamente como sociedade, né? Para um menino de 14 anos pegar numa arma pela primeira vez, né, 13 anos, numa favela, muita coisa falhou antes, né? Então, falhou a educação em algum momento, falhou trabalho e renda, falhou habitação, falhou saúde, falhou assistência social, falhou acesso à cultura, falhou acesso ao esporte, falhou família, falhou religião, e eles mandam a gente resolver esse tipo de problema, né? Não à toa a gente adoece tanto, porque gera uma angústia de alguma forma. A gente quer fazer, mas eu não tenho meios para fazer o trabalho de todo mundo. E um professor hoje que está dentro de sala de aula, a gente vê isso no Papo de Responsa, por vezes ele é assistente social, por vezes ele age como pai, como mãe, por vezes ele age como orientador religioso, por vezes ele age como polícia em algum momento, e ele ainda tem que ser professor. E no meio do caminho ele leva tudo isso para casa, de todas as escolas pelas quais ele passou anos e anos. Então é muito difícil se a gente não, voltando a falar, né, do cuidador, né, de quem cuida do cuidador, se a gente não tiver essa visão mais ampla do todo. E ele adoece. Né? Ele vai adoecer. E no final das contas nós, né, não é diferente na saúde nem na educação, quando a gente olha para nós, a Polícia Civil, a gente sabe que a gente está aí com, se eu não estiver enganado, né, pode ser que eu esteja, acho que não, 60% menos do nosso efetivo que era para ter na década de 80. 88 com a Constituição, então, quadro de 24 mil policiais. Hoje nós somos 9 mil homens e mulheres, né? Nós temos um estado que é muito maior em termos de habitante, cresceu também demograficamente nas suas construções e na sua complexidade. Para a gente ver pessoas trazendo problemas fáceis para problemas difíceis. Soluções fáceis para problemas difíceis. Não existe negócio da China em segurança pública, não existe negócio da China, talvez seja até um termo preconceituoso, negócio da China, né? Não existe solução fácil. Os negócios da China hoje estão muito valiosos. Pois é, a China mudou. Né? A China mudou. A verdade é essa. Já houve um tempo, né? Do Xing Ling. Mas olha, de China, vamos pular da China, vamos logo ali. Vamos logo ali. Como você disse, melhor do que reconhecer, né? A gente precisa que entendam. Então a gente está batendo esse papo aqui para as pessoas entenderem, né? Estamos fazendo essas provocações que, mais do que reconhecer, é necessário que seja entendido o papel da polícia. Estou aqui com o Beto Chaves e a gente vai dar uma paradinha rapidinho, vamos no comercial e a gente volta já já. Não sai daí não. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Isso aí, você aproveitou o comercial e agora a gente vai continuar conversando aqui com o Beto Chaves. Mas vamos logo ali, África do Sul. Que a gente colocou aqui, tá aparecendo aí Beto Chaves, policial e roteirista não. Também, documentarista. Mas nesse caso, documentarista. Documentarista, é.
Conta pra gente como é que foi essa experiência, Beto, na África do Sul, né? Você conheceu a África do Sul. Explica pra gente como é que foi essa tua experiência assim, e como é que a gente transporta o que você viu lá um pouco para nossa realidade aqui. Sim. As pessoas devem estar se perguntando, né? Como é que faz tanta coisa, né? Assim, né? Eu sou fellow de uma rede internacional, você falou sobre isso, sou membro de uma rede internacional de empreendedores, ganhei esse título em 2011. A Ashoka é uma organização internacional que está em mais de 80 países, reconhece empreendedores sociais pelo mundo. Aqui no Brasil nós somos pouco mais de... devemos estar chegando a 400 homens e mulheres com esse reconhecimento. Em um determinado momento eu recebi um convite. Tirei férias aqui, né, para poder aceitar esse convite e percebi uma oportunidade de na África do Sul, de trazer informações da África do Sul para cá. Tinha ali uma coisa de... Cara, o que dá para a gente fazer na internet? Estou falando de 10 anos atrás, mais ou menos, né? 2013, quase 10 anos atrás. Então a ideia era pegar uma mini câmera e trazer informações que fossem de lá para cá e jogar na internet, um pouco de conteúdo, né? Tinha recebido um convite de uma produtora para fazer um pouco de conteúdo para a internet. Num determinado momento que a gente vinha fazendo essa espécie de pré-produção, um amigo meu resolveu ir comigo, o Léo, que você conhece. Sim, uma fera. Uma fera, roteirista, diretor hoje, Léo Santos. Está fazendo alguns trabalhos comigo, inclusive, em videoclipes, né, que depois pode ser um outro assunto. E aí ele falou, Beto, tô vendendo a minha Palio Weekend e vou contigo. Isso é empreendedorismo. E aí eu tirei férias, tinha recebido o convite, ele vendeu a Palio dele lá, uma Palio Weekend, eu acho, e pegou o dinheiro e botou, e nós fomos para lá. A gente tinha uma amiga que estava fazendo um período sabático na África do Sul, por uma dessas... Eu não acredito em coincidências, né? Mas por essas coisas boas... Construções da vida. Eu acho que o universo ele vai conspirando. E aí já trocamos e-mail, já falei que tinha essa oportunidade, e aí virou um doc. Né? Então a gente foi... A correlação que a gente fez foi África do Sul, Brasil. Tinha muito da minha paixão, né, pelo continente africano. Acho que vem das origens, né, da minha família, em especial da minha mãe, né, do cabelo crespo da minha mãe. Eu sou um homem com origens diversas, um brasileiro bem típico, né, assim, sob o ponto de vista da miscigenação, da mistura, né? Então, eu sou Roberto Chaves de Almeida, então eu tenho uma veia portuguesa nesse Chaves, que eu sei que são veias que vêm da sua família. Português está em todo lugar. Portugal tem uma veia muito negra, né, preta da minha mãe, né, da descendência da minha mãe. E eu sou desse jeito, acho que por conta muito da descendência do meu pai, né, que é uma descendência indígena. Meus pais são de Belém do Pará, do norte do nosso país. E o Almeida é muito curioso, porque eu fui procurar na árvore genealógica para entender de onde eu vinha. E o Almeida é árabe, que é Almeida. Olha então, aí. É uma loucura, né? E nasci no Rio de Janeiro. Na mira com o Fernando Veloso também é cultura, olha aí, a gente está aprendendo. E nasci no Rio de Janeiro, né? Carioquíssimo, nascido em Madureira. E aí, Nando, assim, eu estava atrás muito inspirado pelo Nelson Mandela, né? Uhum. De ter lido a biografia dele, de ter lido as coisas, de entender como é que foi aquela luta, né? Porque a África do Sul viveu o único regime de segregação racial que o Estado assumiu, conhecido como apartheid, né? Uhum. Então, a gente tinha tido Copa do Mundo, o Brasil, a gente tem aqui no nosso Brasil a maior nação negra fora da África, que é a Bahia. Uhum. Eu tinha tido uma discussão na Bahia sobre racismo e me chamou muita atenção a gente estar discutindo racismo. Na maior nação negra fora da África, a gente tem quase 97% da população baiana é preta. Então, como é que a gente está discutindo racismo? Os brancos é que deveriam estar falando, pô, os pretos são preconceituosos. Quer dizer, e não é, né? Tamanha força desse racismo estrutural estabelecido no nosso país. E é uma discussão muito ampla, né? Então, eu tinha muito interesse sobre fazer isso. Você foi empolgado. Eu fui mais do que empolgado, assim, não, eu fui entusiasmado e fui acreditando que a gente tinha um propósito, né? Então, eu sou um homem que só faz aquilo que acredita, né? É uma sorte, né? Ficou muito legal, porque eu assisti o lançamento, eu vi lá, ficou super bacana. Tá disponível ainda? Tá na rede? Tá no Vivoplay, acho que tá no Google Play, tá nas plataformas. Tá, assim. A gente vai pegar direitinho, depois eu vou colocar na descrição aqui, para quem tiver curiosidade para logo ali. Vale a pena. Para resgatar lá. Vale bem a pena. 50 horas de imagem, resumidas em 1 hora e 40, né, de um longa-metragem documental.
Mas é assim, Nando, eu acredito em fazer, sabe? Diz pra gente, porque eu tô de olho no relógio ali, eu tô vendo que a gente vai chegar no tempinho. Eu tô de costas. Diz pra não deixar você. E nem queria estar de frente também, isso é um problema seu. Eu quero mais um minutinho de uma fala tua, pessoal tua, mas diz pra gente assim, a gente olhando pros problemas que a gente tem no Brasil e com a experiência que você teve, você mergulhou lá na África, que experiência que você tirou, Beto, desse mergulho, dessa imersão que você fez na África e conhecendo aqui, em especial os problemas da segurança que a gente tem no Brasil? Eu acho que está tudo muito ligado a um tema maior chamado liberdade. E não a liberdade que está sendo, né, muito traduzida por aí, né? Acho que tem uma liberdade subjetiva, que é a liberdade da possibilidade que a gente tem verdadeiramente de escolher. Acho que só existe a possibilidade de a gente de fato ter liberdade efetiva se a gente tem a mínima condição de ter a oportunidade de escolher para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Então, se a gente tem meninos e meninas, hoje, vou tirar os meninos e meninas com os quais eu tenho relação quase pessoal, né? Com as nossas juventudes, né? Mas vamos tirar isso, vamos pensar nos desempregados que existem hoje no nosso país. A gente está falando de índice gigantesco de desemprego ou de informalidade. Então a gente está falando de 40, 50, 60 milhões de brasileiros que estão ou desempregados ou estão na informalidade. Se a gente fizer assinando hoje no jornal, amanhã precisa-se, para amanhã, de alguém para limpar aqui a nossa sala ou para atender o nosso telefonema. Um salário mínimo, e eu dou o vale transporte, a refeição. A fila vai atravessar a Avenida das Américas aqui na Barra da Tijuca, ou vai longe, quilômetros talvez longe por conta disso. Talvez a gente tenha pessoas formadas em matemática, talvez a gente tenha pessoas que não tenham uma formação tão boa, mas que já estão desempregadas há muito tempo, a gente tenha um perfil gigantesco e diverso desses homens e mulheres. Essas pessoas estão atrás desse emprego, dessa carteira assinada, porque elas estão precisando, elas não têm liberdade de escolher, elas estão ali por necessidade. Lá na África do Sul eu perguntei sobre liberdade, vocês se sentem ali para todos os homens pretos e pretas com os quais eu conversei? E eles falaram assim, hoje os nossos filhos estudam nas mesmas escolas ou podem estudar nas mesmas escolas. A gente pode andar no mesmo transporte público, a gente pode acessar os mesmos hospitais, é verdade inclusive que a gente pode ir no mesmo shopping. Mas nesse shopping eu não tenho condição de comprar as mesmas coisas que os homens brancos podem comprar. Então eu não tenho liberdade econômica. Especialmente no mundo ocidental, no mundo capitalista que a gente vive, que é um mundo praticamente global de todo o globo, né, dos mais de 200 países que a gente tem identificados pelas Nações Unidas, reconhecidos, uma boa parte de nós não tem acesso a esse tipo de liberdade, que é a liberdade econômica. Então, o meu simples direito de poder ir e vir, simples e poderosíssimo, é importante. Mas eu preciso poder ir e vir e acessar. Eu preciso poder acessar a PUC, pagar a mensalidade da PUC. Eu preciso acessar o plano de saúde no país que a gente vive. Eu preciso acessar, talvez, um arroz de melhor qualidade. Eu preciso acessar, talvez, a possibilidade de acessar esporte e cultura. E se eu não tenho possibilidade de acessar num país que precisa pagar para tudo, eu não sou livre de verdade. Então, o que eu aprendi fundamentalmente no Logo Ali, estudando tudo que eu estudei, vivendo atividade policial, dentro de escola, é que a gente tem muita dificuldade de entender o que significa liberdade. Quando eu olho para um menino dentro de uma escola pública, e às vezes dentro de uma escola particular também, quando eu olho para um menino desse e percebo que ele não entendeu o que ele está fazendo ali, de alguma forma, ele tem uma corrente acorrentada no tornozelo dele, que ele nem percebe. Não é mais um grilhão colocado pelos brancos nos homens e mulheres escravizados. Não é esse grilhão. Mas é algo que eu estou permitindo que seja colocado também. Então, se já estão colocando de alguma forma, pela sociedade impor tantas coisas a todos nós, e se eu estou ali vacilando no meio do caminho, eu estou permitindo que aquilo aconteça também, sabe? Que aquela corrente se estabeleça dentro do meu tornozelo. Então, a responsabilidade é de todos nós de não permitir que nem meninos, nem homens, nem mulheres, nem pretos, nem brancos, nem mamelucos, nem cafus, nem indígenas, nem qualquer um se sintam não livres. E a gente está aprisionado. Pelas fake news a gente está aprisionado,
pelas manchetes superficiais, pelo não acesso a uma peça de teatro, pela impossibilidade de perceber o que significa segurança pública, de ter entendimento disso, ou de não reconhecer simplesmente que um professor é, sem dúvida nenhuma, um dos profissionais mais importantes que a nossa sociedade tem. Isso aí. Então, a gente, para estabelecer liberdade para o Joaquim, para o Pedro, para o Bruno, a gente precisa dar oportunidade para esses meninos e meninas. A gente vai fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso com todo mundo. Isso aí. Para que a sociedade seja menos desigual. Com menos desigualdade, a gente também diminui a violência, sem dúvida nenhuma. Vocês viram aí? Esse é o Beto Chaves, né? Como eu disse, a gente falou parte do currículo dele, ele estuda, se dedica, ele veste a camisa do que ele faz, mas ele, acima de tudo isso, mais do que qualquer coisa, é um conquistador de almas. É isso aí. Gente, o nosso tempo está esgotado. Né? Já fica desde já o convite para a gente no futuro, Beto, para eu sei que a sua agenda é difícil, né? Para a gente tentar encaixar e fazer um outro papo, falar de outros assuntos que a gente deixou de falar aqui, né? Que eu queria te explorar. Mas olha, é isso. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu vou agradecer a audiência, a gente vai encerrar porque o relógio está apitando aqui. Gente, é isso aí. Você que acompanha a TV Correio da Manhã, obrigado pela sua audiência. Eu agora vou fechar esse programa aqui, né? Com a característica, Beto, a gente brinda aqui com a caneca. É isso aí. Isso aí, gente. Obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.